Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Aqui neste canal você irá ver sobre absolutamente tudo que te faz prosperar, que te faz evoluir, que te faz atingir níveis inimagináveis. Pois aqui, meu caro, nosso objetivo não é apenas evoluir, crescer, e sim ser, retornar, assumir a perfeita imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses, meus caros, portanto não esqueçais jamais. Enfim, sem mais delongas, como o próprio título do vídeo diz, hoje o tema é sobre o leite. Leite. A verdade é que ninguém te contou. É um veneno? É um elixir da vida? Você vai ver exatamente nesse vídeo agora. Enfim. Meus caros, como todo mundo sabe, leite é tudo aquilo que sai das tetas de um mamífero. Seja uma vaca, seja uma búfala, seja uma cabra, seja uma mulher amamentando seu filho, por exemplo. A maneira mais convencional que o ser humano costuma a consumir leite hoje é pelos seus derivados e principalmente um leite pasteurizado, que é o leite de saquinho, o leite UHT, que é o leite de caixinha, e o leite em pó. Muito se tem hoje em dia estudos, pessoas, médicos, especialistas, de modo geral, falando que o leite, por exemplo, ele é horrível para a sua saúde, pois ele é inflamatório. Seja por causa da lactose que tem nele, que é o açúcar do leite, seja por causa da caseína, que seria a proteína do leite e tudo mais, e por diversos outros motivos. O problema principal nisso tudo é que sempre quando você tem estudos, testes, ocasiões, por exemplo, de pessoas que já tiveram problema, têm problema e ou terão problema com leite ou algo do tipo, é sempre considerado esses três tipos de leite. O problema, como a gente propriamente disse no início do vídeo, é que leite é tudo aquilo que sai das tetas de um mamífero, correto? Esses três tipos de leite, por exemplo, o leite de vaca que a gente toma, quando ele saiu das tetas de uma vaca, ele saiu já direto por um saquinho? Foi embalado lá? Não, teve que o ser humano ir lá, processá-lo, passar por certos processos, pelo processo de pasteurização, no caso do leite de saquinho, e após isso, estar, teoricamente, pronto para o consumo humano, correto? O que ninguém fala, meu caro amigo, é que esses processos que nós utilizamos, eles destroem diversos tipos de enzimas, em certo nível destroem minerais, micronutrientes do leite, e alteram, por exemplo, proteínas, os macros de modo geral, do leite, fazendo com que um leite, quando é processado, seja diferente em essência quando o leite não é processado. E o que isso significa? Quando há essa alteração, quando há essa mudança de essência, um leite, que seria, por exemplo, o processado, não pode ser mais considerado esse leite, pois ele já saiu do seu estado in natura. Eu estou dizendo que o leite que nós consumimos não é mais leite, pois, por ter alterado o seu estado natural, o seu estado de essência, ele acaba nos trazendo problemas. Um ótimo exemplo, a lactose, por exemplo. Ela é um açúcar que, para poder ser processado, a gente precisa de lactase, que é uma enzima. Essa enzima, ela naturalmente existe no leite, quando ele é tirado de uma vaca. E não é processado, não é pasteurizado, não é UHTzado, não é leite emposado, sei lá. Mas ele existe. O problema é que quando a gente processa o leite, ela deixa de existir, pois ela é 100% mesmo destruída. Portanto, indo direto ao ponto, o único leite que é leite verdadeiro é o leite cru. É o leite que não é pasteurizado. É o leite que sai literalmente das tetas de um animal, vai para um recipiente, um copo, um pote de vidro, sei lá, uma jarra, e a gente põe para nós consumirmos. Ou seja, sem processo algum. Sem ferver, sem o HTzado, que, enfim, é um processo absurdo, que não cabe nem falar muito sobre isso agora, mas e sem transformar ele em pó, que aí você acabou com a vida do alimento mesmo, né? Via de regra, um alimento, quando é realmente um alimento, ele é composto por vida. A gente vê, no mundo moderno, os alimentos como macro e micromoléculas, calorias, por exemplo. Mas assim, isso é assunto para outro vídeo, mas é uma maneira extremamente errada de se ver os alimentos. Os alimentos, na verdade, em essência, eles são vida. Vida consome vida. E, portanto, se um alimento, em essência, é um alimento, ele possui vida e irá nos nutrir. O problema é que quando a gente processa ele, pela própria ação do fogo, eu acredito que todo mundo saiba, né? Quando você põe fogo, por exemplo, em alguma parte do seu corpo, ele queima e, enfim, dá um problema. Vocês entendem isso, né? O fogo, ele destrói. Por natureza. É essa a natureza do fogo. Queimar. Quando você processa um alimento in natura, ele automaticamente muda seu estado inicial e se transforma em uma outra coisa. No caso de um alimento, ele perde vida em certo nível. Pois, um ótimo exemplo.
uma carne de churrasco. Se eu deixar ela infinitamente na grelha, ela vira um carvão. A ponto a gente não conseguir consumir. Ou seja, foi extraída totalmente a vida daquele alimento, aquele pedaço de carne, e até se transformar num carvão, por exemplo. O leite cru, ele possui enzimas, as proteínas são totalmente inalteradas, as micromoléculas, seja com as vitaminas, vitamina A, D, K, B12, por exemplo, ferro, que tem inclusive também no leite, ela é totalmente inalterada. Aqui no vídeo provavelmente eu devo estar deixando uma imagem mostrando exatamente o que é alterado, o que é 100% destruído, por exemplo, que é o caso das enzimas. E, além disso, uma coisa que é muito importante se dizer, o leite é um alimento vivo, é um alimento que possui bactérias, tem todo um microbioma dentro dele. Ah, mas leite cru, então, por causa disso, causa doença. Não, não causa doença. Leite cru não causa doença. Porque, a princípio, vocês estamos falando, inclusive, de um mamífero saudável, tá? Se você, aí vai dar a cabeça da pessoa saber o que é um mamífero saudável e o que é um mamífero doente. Um mamífero saudável é aquele que consegue cumprir seu papel de forma natural na natureza. Uma vaca, se ela tá ali, pastando, bonitinha, tomando o solzinho dela. Tá saudável, você consegue ver ela, você tá gordinha, tá bem, sabe, bem alimentada e tudo mais. Essa vaca está doente? Sim, via de regra. A gente consegue perceber quando algo está realmente, verdadeiramente doente ou não. A gente sabe quando tá ou não tá. Enfim, é retórico. Essa vaca está saudável. Agora, uma vaca, quando está extremamente desnutrida, assim, ela anda, não tem nem passo para poder comer. Tá estranha, sabe? Você vai ver a aparência dela cheia de marca, às vezes, sabe? Cheia de ferida, por exemplo. Essa vaca tá saudável? Não tá. É retórico, como eu acabei de falar. Portanto, com base nisso, a gente tem noção. Sempre que o leite vem de um animal saudável, de uma fonte confiável, por exemplo, este leite é saudável. Pois, por ele possuir um microbioma natural que foi introduzido por este animal saudável, ele vira literalmente uma fortaleza altamente protegida contra qualquer tipo de invasor. São esses invasores, claro, qualquer tipo de doença, micro-organismos que podem causar qualquer tipo de problema. Um ótimo exemplo mesmo, que a gente pode constatar isso, é que quando a gente pega o leite cru e coloca, por exemplo, sei lá, em cima da mesa e deixa ele ali em temperatura ambiente, esquece ele ali. Ele não vai estragar. Ele absolutamente não vai estragar. Por quê? Porque o leite cru, por estar 100% protegido, as bactérias que estão lá, elas transformam aquele alimento, elas literalmente fermentam aquele alimento, fazendo com que ele passe por certas etapas de transformação. Assim, por exemplo, como a água tem os estados dela, sólido, líquido e gasoso, por exemplo, o leite também teria esses estados. O que significa? Quando eu ponho um leite para poder estragar, um leite cru, um leite verdadeiro, ele não estraga. A princípio, ele vai começar ficando com um saborzinho azedo. Por quê? Porque a ação das bactérias naquele bioma vai fazer com que altere de forma benéfica nesse caso. Não de forma destrutiva, que é o fogo, que é o processamento do fogo. Mas enfim, as bactérias naquele microbioma, naquele bioma, irão alterar a estrutura daquele alimento, transformando ele em um outro alimento. Leite cru, eles transformam automaticamente em iogurte. Sabe aquele iogurte natural, neutro, cremosinho e tal, a gente compra no supermercado, que os caras pasteurizam o leite para depois adicionar uma colônia de bactérias para aí sim transformar ele em iogurte? Então, esse iogurte, você consegue fazer ele naturalmente, tranquilaço, apenas pegando o leite cru, colocando num pote de vidro e aí deixando ele estragar naturalmente. E após mais um tempo, ele acaba virando queijo. Quanto mais tempo passa, mais se consolida esse queijo. Primeiro ele meio que transforma numa ricota, separa a gordura do leite do soro, fica o soro embaixo e a gordura em cima. E conforme vai passando o tempo, ele vai se transformando cada vez mais naquele estado puro de queijo. Muita gente tem problema, intolerância à lactose, por exemplo. Não só às vezes só com a lactose, mas por exemplo com a caseína, que é a proteína do leite. Esse problema passa a deixar de existir. Por quê? Porque, como eu disse, o leite cru ele possui a lactase. Ou seja, a enzima responsável por quebrar a lactose e ela ser metabolizada por nosso organismo. Portanto, mais uma vez, o leite se prova ser um alimento que, em essência, no seu estado mais puro, no seu estado mais natural possível, ele é um alimento completo, como se fosse um círculo, totalmente redondo, sem pontas soltas. Eu posso dizer por mim, eu consumo já o leite cru há mais de ano, nunca tive problema algum em consumir o leite cru. Eu volta e meia faço iogurte, produzo queijo com ele. Eu, assim, todo dia, de manhã inclusive, eu tomo por volta de 1 litro de leite cru. É um alimento que é inclusive extremamente anabólico, pois, assim, é factível. Você consegue ver um alimento que consegue transformar um bezerro, sabe? Magrelinho, literalmente um boi gigante, um touro às vezes assim. Em você pode ter certeza que vai ter efeitos anabólicos
musculares muito bons. Inclusive, em algum momento no futuro aí, vou fazer um vídeo mostrando exatamente como eu faço com os processos do leite, como eu consumo, por exemplo, como se fosse uma oficina, um workshop, vamos dizer assim. Eu mostrando meu dia a dia, mostrando como que eu consumo leite, como que ele entra na minha, enfim, na minha dieta e tudo mais. Pois claro, é um alimento realmente potente, um alimento vivo. É um alimento que, inclusive, muita gente, quando vem de um leite pasteurizado e começa a consumir o leite cru, tem certos, eu não vou dizer problemas, mas limpezas do corpo, sabe? Por exemplo, como diarreia e tudo mais. Isso é um processo natural. Imagina, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que consome Cheetos Bola dia após dia, por exemplo. A estrutura inteira do corpo daquela pessoa, no sentido de se ela é saudável ou não, está alterada. A microbiota, por exemplo, daquela pessoa é outra, totalmente diferente. Quando você começa a consumir um alimento mais potente, mais nutritivo, que realmente há vida naquele alimento, o corpo passa a pensar dessa forma. Caramba, finalmente estamos consumindo alguma coisa que realmente tenha vida, que realmente seja nutritiva. E automaticamente ele passa a fazer uma limpeza no corpo para poder dar espaço para bactérias benéficas e, enfim, uma nutrição verdadeira que está entrando no seu corpo naquele momento. Enfim, meus caros, o vídeo é esse. Deixem sugestões de vídeos, tá? Sobre absolutamente tudo. Alimentação, então, o que vocês quiserem saber. Eu, enfim, vou continuar fazendo vídeos, inclusive, sobre, mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem nos comentários. Qualquer coisa, estou à disposição. Vai ter também meu contato no Instagram meu na descrição, provavelmente. E, enfim, até o próximo vídeo.